Hoje com o pastor Joseph Prince. Saudações em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, que alegria para mim compartilhar a palavra de Deus contigo. Eu me alegro tanto em compartilhar a palavra toda semana e eu sempre procuro ouvir de Deus e receber a palavra que Deus tem para a sua vida. Sabe, é importante dedicar um tempo para a palavra de Deus. Uma certa vez, Jesus entrou numa casa de Marta e Maria e a Bíblia nos diz que Marta estava ocupada servindo e Maria sentou aos pés de Jesus e ouvia sua palavra. E a outra irmã veio mais tarde e estava irada que a irmã deixou sozinha para servir. E Jesus não tentou corrigir Maria, que estava aos seus pés, mas corrigiu Marta e disse: Marta, Marta, você está preocupada e ocupada com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária. Só uma coisa é necessária. Olha, só uma coisa. Não muitas coisas. E Marta estava preocupada com muitas coisas porque não fez aquela uma coisa. E o que era aquilo? Uma coisa é necessária e Maria escolheu a melhor parte, que nunca será tirada dela. Quando você prioriza a palavra de Deus, Deus prioriza a sua vida. E então ele te marca para bênçãos. Amém? Ele disse: uma coisa é necessária. Realmente cremos nisso? Sabe, preocupamos com muitas coisas na vida e pensamos que isto é necessário. Os meus exercícios diariamente são necessários. Até os meus planos toda semana são necessários. As minhas atividades aqui e acolá. Mas Jesus colocou tudo isso sob uma perspectiva quando nos disse: uma coisa é necessária. E Maria escolheu isso. E a Bíblia diz que Maria sentou aos pés de Jesus e ouvia suas palavras. E por isso Marta, que queria servir Jesus, ela tinha boas intenções, queria servir o Rei dos Reis. Amém? Mas não fez com o espírito certo. E o Senhor não quer só o nosso serviço. Ele não a repreendeu pelo seu serviço. Ele corrigiu Marta porque tinha muitas preocupações e ansiedade. Porque ela não fez aquela coisa. É a palavra de Deus que restaura. É a palavra de Deus que cura, como está escrito. Ele enviou a sua palavra e os curou. E os libertou da destruição. É a palavra de Deus que nos separa, nos santifica. Amém? Como um povo abençoado pelo Senhor. Separado para as bênçãos, separado para a unção, separado para o melhor de Deus. Amém? Para não termos o mesmo destino das pessoas deste mundo. É o que a Bíblia diz. Jesus disse na oração sacerdotal: santifica-os, o teu povo, os crentes, na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que nos liberta. Amém? Glória a Deus. Então, para recebermos a palavra de Deus, precisamos observar as Sagradas Escrituras. Toda vez que passamos tempo com a palavra de Deus, que não é só um livro como os outros que lemos por aí, mas sim é o livro da vida. Ele é o pão da vida. E esperamos no Senhor e o pedimos para que fale através da sua palavra. E pode ser algo do Antigo Testamento, pode ser algo do livro de Isaías, pode ser algo de uma história do livro de Josué, pode ser algo do Apocalipse, pode ser algo também do Evangelho de Lucas. Mas olha, toda vez que você passa tempo com a palavra e você a lê, é como se Deus estivesse falando agora. Ele tem uma palavra hoje para você, até mesmo das narrativas que encontramos no Antigo Testamento. E quando você passa tempo com a palavra, você então deve ansiar por este tempo, porque Deus vai falar contigo com a palavra viva de Deus, que são as Escrituras. Essa é a forma principal. A segunda forma como Deus fala é aquela voz no interior. Amém? Quando Ele coloca uma palavra no seu coração ou somente te guia através da paz interior. Aquela sensação de que tudo está bem. E quando você sai da sua vontade, você sente uma perturbação, você sente como uma luz vermelha lá dentro e você sabe que está fora da vontade de Deus e você tem que voltar e assim Ele nos guia com a presença ou a ausência da paz. Amém? Não assine nada, não se comprometa com nada se não sente paz. Amém? Converse com a esposa até os dois sentirem a paz para adquirir alguma coisa, para investir em algo ou então fazer algo. E depois faça, glória a Deus. Sabe, recentemente nós tivemos o nosso acampamento para jovens e tivemos a maior audiência online, cerca de 2.300 na última noite. E eu estava pregando na última noite e no final, quando eu orei pelos jovens online, o Senhor me deu uma palavra. E Ele me disse naquele momento que havia alguém que estava prestes a fazer algo
que era muito mau, e este jovem falava ao Senhor as seguintes palavras, dizendo: estou te dando a última chance. E ele falava isso quando o Senhor falava comigo. Você disse: Senhor, eu estou te dando uma última chance de me alcançar. Eu não sei quem era, só entreguei a palavra que o Senhor me deu. E mais tarde, naquela noite, que foi a última noite do acampamento, então, naquela noite, o líder dos jovens, o pastor Daniel, falou comigo que havia um jovem que estava sentado na janela e estava ouvindo ao mesmo tempo. Ele tem muitos problemas e estava sentado na janela e, obviamente, pensando em fazer algo errado. E sabe, ele ouviu a palavra de Deus. Ele ouviu que ele era a pessoa que estava falando para Deus: Deus, eu vou fazer algo ruim, mas eu vou te dar uma última chance de me alcançar. Ele estava assistindo e ouvindo aquela palavra e decidiu não fazer aquela coisa. E ele saiu de perto, então, da janela e pediu ajuda. E um dos nossos líderes entrou em contato com ele. E mesmo hoje, ele está ministrando aquele jovem e cremos que coisas boas vão acontecer a ele. Amém? Porque Deus o escolheu. Glória a Deus. A palavra de Deus é o que desejamos, seja a palavra escrita ou a palavra falada. A palavra de Deus é o que transforma as nossas vidas. Amém? E você vai receber isso, a palavra de agora para você em nome de Jesus. Na semana passada falamos sobre algumas passagens nas Escrituras onde o inimigo das nossas almas usou e as distorceu para trazer então medo e incerteza e também causar todo tipo de dificuldades na vida de todos os crentes, não somente jovens, especialmente jovens, mas também na vida de todos os crentes, e muitos deles não entendem. Algumas passagens que nós falamos, eu falei sobre Hebreus capítulo 6, e como está escrito sobre um grupo, e aquele grupo problemático em Hebreus 6 não está falando, na verdade, aos crentes, mas pessoas que receberam a luz e até mesmo participaram de uma certa igreja e das atividades dela, mas eles não tomaram uma decisão, chegaram tão perto, mas ficaram longe. Não são salvos. Ok, mas o diabo tem usado passagens como essa, até mesmo perturbar e subverter as almas de muitos crentes, e eu somente quero falar sobre uma passagem das Escrituras que também tem causado muitas dificuldades para muitos crentes. E eu quero que você saiba de algo. É importante que você se sinta seguro. É muito importante que você sinta neste relacionamento com Deus que você tem segurança neste relacionamento. Sabe, alegria e medo não podem operar conjuntamente. Você não pode viver num ambiente que tem medo, ameaça, e também ter o amor e a alegria fluindo na sua vida. Não dá. Amém? Alegria, amor e paz flui num ambiente de segurança. Amém? É por isso que uma criança, quando está num ambiente que ela se sente segura, e quando elas são corrigidas pelos pais, elas não se sentem mal. De fato, ela se sente amada pelos pais que as corrigem. Amém? Porque ela sempre está neste ambiente de amor, neste ambiente que não tem ameaça, não é como: olha, filho, se você fizer isso que você está pensando fazer, você não é mais meu filho. Não deve ser assim. Devemos ser como o Pai que está no céu, que é perfeito. Amém? Que é perfeito, como Jesus disse. Se você dá boas coisas para os seus filhos, muito mais o Pai Celestial dará boas coisas aos que pedirem. Amém? Na semana passada, olhamos a passagem que fala em Hebreus capítulo 6, que é impossível para as pessoas que experimentaram todas essas coisas se renovarem para arrependimento. Eu expliquei tudo isso. Procure essa mensagem para ouvir a explicação dessa passagem. Mas ali também tem outro impossível. A palavra impossível é usada 2 vezes ali. E é triste que muitos crentes reconhecem a parte negativa deste texto em Hebreus capítulo 6. É muito triste. E, na verdade, eles não reconhecem o outro impossível, que diz que é impossível que Deus minta no contexto das bênçãos. Vamos ver de novo. Aqui diz, em Hebreus capítulo 6, para que por 2 coisas que não mudam, imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. E o contexto aqui está falando da promessa de Deus nos abençoar. Olha o verso 14, Deus dizendo: certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. E neste contexto está dizendo: é impossível que Deus minta. Porque às vezes as pessoas dizem, em Hebreus 6, não falam deste impossível, mas falam do outro impossível neste mesmo capítulo, que é um impossível negativo,
Mas se alguém te perguntar, sabe, algo como, o que falar de Hebreus 6? Você diz, você quer falar que é impossível Deus não me abençoar? Amém? Tenta fazer isso e vamos ver o que acontece. Então, vamos ter cuidado, porque o inimigo das nossas almas quer nos fazer tirar até mesmo a derrota das garras da vitória. Amém? Ele sempre vai tentar encontrar um jeito de fazer você ver as trevas com tanta luz no lugar. Não permita isso, não fique olhando só para os problemas e fique só procurando a parte da condenação. Amém? Até a forma como apresentamos o evangelho para o mundo, a Bíblia é muito clara que devemos fazer essa pergunta. Estou apresentando o evangelho como Paulo apresentava? Olhe como Paulo apresentava. Ele fala o seguinte, em 2 Coríntios 5, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Escutou? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Percebeu que Jesus, quando ele estava na terra, ele lidou com pessoas que eram pecadoras. Alguns deles, pecavam demais, até exteriormente, eram considerados os rejeitados daquela cultura. Eram as prostitutas, cobradores de impostos, e esses eram considerados traidores da nação, cobravam impostos para outra nação, neste caso trabalhavam para os romanos. Mas olha bem, o jeito que Deus tratava esses pecadores era como se ele não reconhecesse os seus pecados, era como se ele não imputasse os seus pecados a eles, e liberava a sua cura, sua restauração, seus milagres, gratuitamente a eles. Todos quanto o tocavam. E todos esses que tocavam nele tinham pecado. Mas aquele pecado não impedia a sua graça de fluir na vida deles. Algumas pessoas dizem, sabe, pastor Prince, o pecado impede a graça de Deus em um avivamento. Amigo, se o pecado pode impedir a graça de operar, então não haveria avivamento. Porque avivamentos acontecem onde há pecado. Por isso ele é necessário. Amém? Não, amigo. O pecado não para a graça de Deus. A graça de Deus é maior do que todos os pecados. Amém? Como no caso desses pecadores que tocavam em Jesus. O pecado deles não parava a graça. Até a sua graça de cura fluía nos seus corpos. Amém? Eles recebiam do Senhor. Talvez estamos falando coisas erradas. Se permitirmos as pessoas receberem do Senhor, talvez eles serão transformados. Sabe, eu tenho que falar talvez, mas serão transformados porque é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Estamos pregando 2 Coríntios 5 como Paulo pregava? Certo? Aqui diz que Deus não imputava os seus pecados a eles. Será que estamos pregando o evangelho para eles, falando que eles devem abandonar os seus pecados, devem se converter? E amigo, deixe-me falar isso. Você tem que falar para as pessoas do amor de Deus, que a resposta para o pecado é Jesus Cristo e o que ele fez na cruz. E olha que essa palavra que foi dada a nós, qual a palavra que Deus nos deu? A palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha, não é questão de Deus se reconciliar com você. O problema não está com Deus. Amém? Deus já se reconciliou contigo. Deus está tentando te alcançar. É você que tem que se reconciliar com Deus. E você vai se reconciliar com Deus quando você souber que Deus não está olhando para as suas transgressões mais. Não quer dizer que Deus não vai lidar com os pecados. Sim, Deus vai lidar com os pecados, mas depois. Amém? Quando aceitarem Jesus, então Jesus, como a Bíblia diz a todos que o receberam, Deus lhes deu poder para serem feitos filhos de Deus. Amém? Quantos se limpam antes de tomar banho? Não, você toma banho para ficar limpo. Amém? Jesus é o banho. Venha como você está e ele te dá poder para se tornar filho de Deus. Aleluia. Amém? E você pode vencer o pecado. Você pode vencer toda atitude errada, comportamento errado e também crença errada. Tudo isso vem depois de aceitar a Jesus Cristo. Mas você tenta vencer tudo isso antes de ir a Jesus e não vai dar certo. Então a mensagem que temos para o mundo é que reconciliem-se com Deus. Deus não está irado com você, Deus te ama e enviou o seu Filho para morrer pelos seus pecados. Esta é a mensagem. Este é o evangelho que vai conquistar o mundo. Pregamos muitas coisas, mas o mundo não está ouvindo o evangelho. Amém? Estão pensando que é só o que pode e não pode. E não conhecem o evangelho porque não pregamos o evangelho, porque o evangelho não é natural. A lei é natural. Amém?
Faço o bem para receber o bem, faço o mal e recebo o mal. Isso é natural, todo mundo entende isso. Mas falar para eles, você pode receber o bem que você não merece, é a graça. Isso não é natural, a graça não é natural. É por isso que não tem que ter o Espírito Santo para pregar a lei. Tem que ter o Espírito Santo para pregar a graça, porque ela não é natural. Amém? Tem que ter sabedoria do Espírito Santo para revelar a graça de Deus. O que chamamos do favor que é imerecido, que todo mundo precisa. E é só isso, é só receber. Amém? Não temos que conquistar, mas somente receber. Aleluia! Glória a Deus! E vamos ver hoje uma passagem também que tem causado problemas para crentes especialmente. E eu me lembro das pessoas fazendo referência a isso, falando sobre pecar voluntariamente. Vamos ver essa passagem em Hebreus capítulo 10. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, e parece que é um pecado que o crente pode cometer, porque já receberam o conhecimento da verdade? Agora, amigo, deixe-me falar isso. Primeiramente, você pode receber o conhecimento da verdade, saber que Jesus é o único caminho para Deus, saber que Cristo morreu pelos seus pecados. Você recebe este conhecimento, mas você pode não receber a verdade. É possível alguém receber o conhecimento da verdade e não receber a verdade, que é o próprio Jesus. Amém? Então esses aqui são os que receberam o conhecimento da verdade e não a verdade. Ok? Temos que ter a verdadeira perspectiva que, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Vamos falar disso hoje e eu creio que vai te libertar, vai te estabelecer em justiça e vai trazer paz, amém, para o seu coração. Glória a Deus. E essa paz é importante. Amém. Deus quer que tenhamos paz com Ele. Depois de declarados justos, temos paz com Deus. E Deus quer que isso se transforme em paz de Deus, dominando e habitando nos nossos corações, nas emoções, nas nossas mentes e também se manifestando como saúde para o corpo. Amém? Os doutores falam de problemas e distúrbios e doenças psicossomáticas, e essa palavra, na verdade, é grega. Psico é psique, o cérebro, a mente, a alma, psique, e soma é o corpo. Então, olha, são problemas no corpo, problemas físicos causados pela mente, como você pensa, a preocupação, a ansiedade, o estresse. E isso é fato, provado cientificamente. Amém? Tem outro problema onde os médicos falam que é uma desordem do sistema imune, que é o resultado do seu corpo, o sistema imunológico, amém, que começa a lutar contra seu próprio corpo. Em vez de servir o propósito de imunizar todo o sistema do corpo, amém, está agora lutando contra o corpo. É como uma guerra civil ambulante, porque você não está em paz consigo mesmo. E Deus quer que essa paz com Deus, que temos com Ele, se transformar em a paz de Deus. Amém? E o que eu estou falando hoje vai fazer com que a paz de Deus reine soberana no seu coração. Aleluia! Mas esses que torcem essa passagem das Escrituras, sabe, na verdade, estão roubando as pessoas da paz de Deus. E eles acreditam que ameaçando, quando as pessoas estiverem debaixo de ameaças, então vão consertar as suas vidas. E, amigo, consertar as suas vidas por causa do medo não vai criar amor no coração por Deus. Amém? Não vai fazer isso. Nós queremos que o povo de Deus tenha o comportamento certo, mas mais do que isso, queremos a atitude própria de amor, paz, alegria, amar a Deus e assim ter o comportamento certo. A razão de não cometer adultério é porque ama a esposa. Tem gente que não adultera, mas não ama a esposa, por causa de outras razões e também de ameaças que estão por aí, e pode até ter medo de perder o emprego porque é uma pessoa conhecida, algo assim. Mas Deus quer que não façamos algo, amém, por causa do amor nos corações, amém? Então não é importante só ter o comportamento certo, mas tem que ter o motivo certo por trás desse comportamento, glória a Deus. E a paz de Deus é o que nos faz
ter as ações corretas, comportamento certo, o serviço certo para o Senhor. Amém? E amigo, passagens assim têm sido mal interpretadas e falam que o crente pode perder a salvação. Como eu falei antes, o livro de Hebreus foi escrito aos Hebreus. Capítulo 1, a partir do verso 1, nos fala que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, obviamente está falando para o povo judeu. Os hebreus, porque o pai deles adorou o Deus verdadeiro de Abraão, Isaque e Jacó. Não está falando a nós, os gentios que não são judeus, os nossos pais. Obviamente, então o contexto é importante. Isso é número 1. E quando fala de pecar voluntariamente, se alguém falar isso para você e dizer que você sabe que se pecar voluntariamente você perde a salvação, certo? Mas só há um temor por causa do juízo que virá sobre você. Se falarem isso, pergunte para eles: você já pecou voluntariamente? Depois de nascer de novo, depois de receber a Cristo, é muito fácil apontar o dedo aos outros. E um fato sobre as pessoas que ensinam isso e que se você é salvo não quer dizer que você é salvo, você pode perder a salvação, é que eles sempre creem que eles não podem perder a salvação, mas creem que outras pessoas podem perder a salvação. Então, muitas vezes, as pessoas que ensinam isso não estão falando deles, mas dos outros. Eles têm problema, eles vão cair, essas pessoas vão cair, mas não eles. Ok? Faça essa pergunta para eles. Se pecar voluntariamente, perde a salvação? Você já pecou voluntariamente? Pergunte para eles se eles pecaram assim, depois de ter recebido a Cristo, depois de nascer de novo. Seja honesto. E é verdade que todos nós pecamos voluntariamente, a não ser que esta passagem aqui é a definição de Deus de pecar voluntariamente, com os olhos abertos. A Bíblia fala no Antigo Testamento que é até levantando as mãos. Amém? Pecar com os olhos abertos. O que é voluntariamente? Obviamente, todo pecado que o crente comete, sabe, desde quando nascem de novo até o dia de hoje, foi voluntário. Não pode dizer que não foi. Mas tem uma categoria de pecado voluntário. E uma certa vez, Deus falou pecado voluntário, que não há nenhum perdão para ele. Ele é, na verdade, vou falar isso agora, é virar as costas para Jesus Cristo. É como se batesse na mão de Deus e dizer: não preciso de ti, eu posso conquistar a minha salvação. E se olhar bem, esses pecados são pecados contra a graça. Aqui fala do Espírito Santo, fala se fizer agravo ao Espírito da graça. É uma rejeição da graça. O Espírito Santo é chamado o Espírito Santo, Espírito de santidade. Mas aqui fala de Espírito da graça, é rejeitar a graça de Deus. E perceba que aqui diz: e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado. Torna profano este sangue. O que quer dizer? Para o povo judeu, isso foi escrito para os judeus, profano quer dizer que o sangue de Jesus seria como o sangue de bodes e touros, comum, porque naqueles dias era comum derramar o sangue de bodes e touros para o pecado. Mas o sangue de bodes e touros só cobria o pecado. Ano após ano, no Yom Kippur, dia da expiação, eles sacrificavam o boi e aquele sangue cobria o pecado da nação por um ano. E no ano seguinte faziam de novo. Era só para cobrir, mas não removia, como o sangue de bodes e touros podia tirar o pecado, a Bíblia diz. Mas quando Jesus veio, o verdadeiro Cordeiro de Deus, cujo sangue tirou todo o pecado das nossas vidas. Amém?